Fala, neófitos e neófitas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Engenharia de Quinta, onde a única coisa de quinta que temos aqui é o dia que passa essa bagaça, que é toda quinta-feira. Estamos direto aqui do estúdio Follow Me. Eu sou o Léo Cantrell e aqui ao meu lado temos novamente aqui minha irmã, Lili. Tudo bem? E aí, tudo bom, galera? Estamos aqui para mais um episódio. Mas antes da gente começar, eu vou lembrar vocês de seguir o nosso canal no YouTube, Engenharia de Quinta, seguir nosso Instagram, vai lá no Spotify, vai no Rumble, Amazon Music. Eu tenho que fazer uma cola dessa lista, porque na hora eu esqueço. Pô, é super importante, nós estamos com 600 seguidores lá no Instagram. 600 seguidores no Instagram. Ah, Não, o não. YouTube tá 180. Isso tá incoerente aí, hein? Tem gente, o pessoal que segue no Instagram não tá seguindo no YouTube. E aí a gente precisa aqui, ó, de... Ajuda nós a Acho ser que monetizado aí, entendeu? Então, vai lá, segue a gente nas redes sociais. E temos também uma novidade sobre patrocínio, né? Nós estamos aí com alguns patrocínios hoje, então é importante falar aí para vocês, se vocês quiserem expor o seu produto aqui, a gente vai ter o maior prazer, assim, e vocês vão estar ajudando a gente a divulgar esse projeto aí de meu Deus, é um negócio bom, e hoje nós temos um patrocínio. O patrocínio de hoje eu vou ter que fazer uma colinha, depois você faz uma colinha pra mim. Eu tenho que fazer a colinha pra ele, que ele não tem. É da Anderson Medeiros Odontologia, é uma empresa especializada, clínica especializada em ortodontia, em laser terapia, lentes, faz bichectomia, implantes, é o meu dentista, tá corrigindo essa arcada dentária minha. Faz botox também, viu, mulherada? Então aí dá uma chegadinha lá. E ele vai estar disponibilizando exclusivamente para esse episódio uma sessão de, cadê aqui? Deixa eu dar uma... um check-up digital. Como é que funciona isso? Tem um scanner digital onde ele faz todo o diagnóstico da sua arcada dentária, consegue fazer todo o diagnóstico, saber o que vai ter que ser feito, quantificar, se você precisar fazer um implante, aquilo ali vai sair, ó, justinho. Então, você que está afim de fazer isso daí, entre em contato aqui, vai estar o QR Code, nós vamos colocar no vídeo. Faz lá, entre em contato que vocês vão estar ganhando aí esse check-up digital super top e vocês vão gostar. Né? Muito prático, né? E hoje, depois de pagar o Mac, essa aí é Merchan, pagou o Mac. Depois de pagar o Mac, nós vamos ter novamente um convidado aqui para falar um assunto bem sério, né? Nós vamos... Hoje não, esse ano nós chegamos na marca de 10 anos do acidente da Kiss, né? Da Boate Kiss, aquela tragédia que vitimou mais de 300 jovens, se for 300 vidas. E não é um marco bom de se lembrar porque ainda, passados 10 anos, ninguém foi condenado. Por erros processuais, judiciais. Infelizmente, ninguém pagou por essas vidas, né? E hoje nós temos um convidado aqui para nos falar sobre perícias de incêndio. Nós vamos... ficou pendente da última vez que ele veio aqui. Sim. E a gente vai conversar com... Hoje, a gente retorna aqui com o Tenente Coronel do Corpo de Bombeiro do Espírito Santo, Fábio Maurício. Obrigado por ter retornado novamente. Ele que é engenheiro civil, mestre em estruturas de concreto, especialista em perícias de incêndio e explosões, é o motivo até da gente ter chamado ele, e professor do curso de pós-graduação de incêndio da Unis e coordenador da Defesa Civil da Serra, certo? O Fábio, ele já tinha até dado uma pincelada, né, no episódio. Quem não assistiu também, a gente vai deixar na legenda o primeiro episódio que a gente gravou com o Fábio, que a gente foi falar, né, sobre a atuação da Defesa Civil, né, nas situações. E aí ele pincelou essa questão de uma boate que pegou fogo. Isso. E ele foi perito, né, também, trabalhou. E a gente chamou ele novamente para gravar esse episódio especial para falar sobre essas questões. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Novamente. Sério, né? Tá meio diferente. Não, é porque esse assunto realmente tá em voga aí, né? Em 10 anos dessa tragédia. Eu me lembro até hoje, cara. Quando acordei de manhã cedo pra tomar café, liguei o jornal e vi lá. Eu falei, não acredito que isso tá acontecendo, né? E como você tinha dito pra gente daquela outra vez que parte de um trabalho que você fez civil como base para as investigações lá, já tinha conversado com você, vamos fazer um episódio focado nessa parte de investigação de incêndio, e calhou, né, de estar essa data específica, então trazer isso à tona aqui, como é que foi essa atuação em diversas nas investigações de incêndio, até algumas dúvidas. Justamente. Então vai ser bem legal, eu acho. É bem CSI, né? Assim, bem
bem interessante. É um desafio você investigar incêndio, porque o incêndio consome todos os vestígios, né? O fogo, ele acaba levando o que serviria como base para a gente encontrar um motivo inicial do incêndio. O incêndio é um fenômeno muito sui generis, assim, ele depende de vários itens, vários elementos que podem interferir com a sua rápida propagação ou com a propagação lenta, né? A gente tem um incêndio limitado pela quantidade de combustível, ou um incêndio limitado pela quantidade de comburente que ele tem disponível. Isso vai interferir no seu processo de evolução. E nesse caso específico, na Boate Kiss, foi uma condição assim, um incêndio acelerado, havia oxigênio suficiente, e o material que deu início ao incêndio era de rápida propagação, combustão, né? Ele agia com muita facilidade. A fumaça dela que mais matou, né? Exato. E aí a gente tem o problema da fumaça ser tóxica e da fumaça ser quente. Então a pessoa morre por asfixia mecânica, né? Fumaça quente ali. A mecânica, no caso, vai expulsar o oxigênio e você não vai ter ele disponível para respirar. Mas, além disso, a fumaça quente, ela queima os pulmões. Queimando os pulmões, ele perde a habilidade de trocar oxigênio e também vai morrer por asfixia por conta das queimaduras no pulmão. Ou a asfixia tóxica, né? Quando o elemento que está ali, ele propõe ou produz uma combinação ali da hemoglobina com alguns elementos específicos, e aí a hemoglobina não mais se combina com o oxigênio, não mais gruda no oxigênio, para ser de forma mais simples. E aí você também tem uma asfixia química, né, provocada pelo elemento tóxico. Então essas coisas todas acontecem durante a evolução do incêndio. Por isso que em algumas condições ele é tão letal. Não dá tempo. Eu já tive contato ou tive acesso a algumas pesquisas em locais, em incêndios compartimentados, que o incêndio precisou de 60 segundos para cobrir todo o volume do ambiente compartimentado. Muito rápido. Então, existem muitas pesquisas legais nessa área que mostram que, dependendo das condições, da arquitetura, da geometria, do material que está sendo consumido, ele não precisa de muito tempo para ocupar 100% do ambiente. Então, se você não tiver uma evacuação rápida, se você não for avisado de forma, assim, apressada, você pode não ter tempo suficiente para deixar o ambiente. E provavelmente foi o que aconteceu no Boate Kiss. Sim. Entre o primeiro foco ali, o início do incêndio, e o aviso para todos os ocupantes, ou outras coisas que estavam envolvidas naquele processo, as rotas de fuga, isso prejudicou a evacuação do ambiente. E para ser um ambiente compartimentado, essa evolução muito rápida, as pessoas tinham tempo para deixar o ambiente. Então, só para você ter uma ideia da relação de temperatura, na fase inicial do incêndio, assim, na evolução, que a gente chama de fase de crescimento do incêndio, você pode ter a fumaça a 700 graus Celsius e o piso a 100 graus. Um gradiente muito grande. Então, se você... e essa fumaça ela vai preenchendo o ambiente e aumentando o que a gente chama de cobertor, né? A capa térmica, a capa de fumaça que você tem, ela vai descendo na direção do piso, e quando isso alcança o piso, você já não tem esse ar ali da temperatura do ambiente para respirar, e se você respirar essa massa, você pode sim vir a perder a vida muito rápida. Eu tenho uma questão antes da gente adentrar nos laudos, é o seguinte, é uma ciência, né? Óbvio. Exato. De várias vertentes, física, química e tal, mas para chegar a ser apto a fazer uma investigação de incêndio hoje, toda a disponibilidade de material e de manuais, sei lá, de investigação, ele é único e exclusivamente do Corpo de Bombeiro, ou existe profissionais que têm essas habilidades de outras, de fora do Corpo de Bombeiro? Porque hoje pelo incêndio, obviamente, é o certo se fazer, chama-se o Corpo de Bombeiros, e o Corpo de Bombeiros é o que dá o início a essa investigação. Peritos em explosões e incêndios têm uma vasta divulgação para que outras pessoas possam se habilitar e prospectar, né, nessa área. Tem. Boa pergunta. A atividade de investigação de incêndio não é exclusiva do Corpo de Bombeiros, não tem exclusividade. É uma das competências do Corpo de Bombeiros no estado do Espírito Santo.
Mas já existem agências no mundo que executam a atividade de investigação pericial e também capacitam e certificam os seus investigadores. Então, a IAAI, que é um centro de pesquisa americano, está expandido para vários países do mundo, e nós já temos um comitê na América do Sul, nós temos um capítulo na América do Sul, se eu não me engano, ele é gerenciado aqui no estado, né? Tem um bloco, um foco aqui no estado que gerencia esse capítulo do Brasil, da América do Sul. Eles certificam, capacitam os investigadores, eles oferecem curso, é claro que tem um custo para isso, mas já existem agências no mundo que oferecem essa capacitação e a certificação. No caso da IAAI, é uma certificação internacional. Mas no estado do Espírito Santo, hoje, quem a gente vê executando a atividade de investigação pericial são os servidores estaduais do Corpo de Bombeiro e os servidores estaduais da Polícia Civil, que estão capacitados para fazer isso. Isso, consegue. Então, tem o curso, tem a certificação, Dentro podem do investigar. Corpo de Bombeiros tem esse curso também, é dado essas aulas, essa especificação, né? Para vocês faz parte da formação Faz interna parte. lá, ou não? Ou é quando você adentra para... Porque hoje vocês têm um diretor ou um especialista na área de explosões que faz a investigação e coordena. É só quando ele entra nisso daí que ele começa a receber o treinamento para investigação ou não? Ou já é da formação de vocês, da base? A gente recebe um conhecimento básico, todo bombeiro recebe lá dentro da sua grade curricular tem uma disciplina básica na área de investigação, inspeção de incêndio, todo mundo é nivelado. Depois de formado, os oficiais, é ofertado aos oficiais a possibilidade de participar de uma especialização, que é o curso de perícia de incêndio e explosões. No Corpo de Bombeiros, né, além de você investigar o incêndio e tal, a perícia de incêndio ela tem a função de retroalimentar o sistema. Ela está dentro do ciclo operacional do Corpo de Bombeiros. No artigo 130 está lá a competência de perícia de incêndio, por isso que a gente executa isso, mas a gente usa essa ferramenta para verificar se as técnicas utilizadas pelo Corpo de Bombeiros estão sendo eficientes na extinção de incêndio, se as normas de segurança contra incêndio estão de fato produzindo o resultado que a gente esperava quando construiu e redigiu a norma, se a equipe que trabalhou naquela ocorrência específica estava habilitada e tinha conhecimento para poder garantir a segurança e debelar aquele incêndio. A gente usa a perícia de incêndio para responder algumas perguntas que serão necessárias para reformular as nossas normatizações, capacitações, treinamentos, protocolos, um monte de outras coisas. É como se eu estivesse retornando para o ciclo operacional, verificando se o que eu escrevi, o que eu construí, o equipamento que eu comprei é adequado para o que eu tenho de opções dentro do meu leque de atribuições do Corpo de Bombeiros. Então, é uma ferramenta muito interessante. Além disso, ela tem a função acessória de fornecer para a sociedade a resposta para algumas perguntas, né? Entregar para a sociedade algum conhecimento, até para poder melhorar a relação da sociedade com o risco, a relação da sociedade com a possibilidade de sofrer algum dano. Serve um alerta também. Melhorar a acessibilidade ao risco, para as pessoas entenderem essa coisa assim, eu preciso de 1 minuto só para poder boatificar. Cara, Nossa, realmente. Então, 1 minuto é pouquinho, né? Muito pouquinho. Eu preciso sair o mais rápido possível. Por isso que eu não volto para o incêndio. Exatamente. Exato. Você saiu, você não volta mais. Mas eu tô com a minha namorada lá, tô com o meu namorado lá. Ele tem que sair. Se você voltar, você vai ficar com ele. Vão ser dois. Vai ter por esse... Sim. E a gente tem vários relatos em relação a isso. Então, a perícia tem essa função de melhorar a qualidade de serviço do Corpo de Bombeiros e entregar para a sociedade mais informações de ciência. E infelizmente é assim, né? Só depois de atos que acontecem de grande repercussão é que para-se para estudar aquilo que estava errado. Foi assim quando surgiu as normas. Incêndio, né? Porque aconteceu um incêndio no prédio... Joel que é um marco, né? Para engenharia de incêndio Aqui no Brasil. Mas você tocou num ponto importante lá no começo da sua fala, que é o seguinte: dependendo do tipo de arquitetura, tipo de não sei o que, tal, isso faz a propagação. Então, acho que a primeira coisa que a gente deve saber o peso da arquitetura e dos projetos de incêndio gigante. hoje é o principal.
Talvez as pessoas só tenham controle de material de acabamento. Talvez as pessoas agora, com essa repercussão novamente, né, daqui, teve o documentário, né, no streaming, e as pessoas começam a ter mais noção da importância da arquitetura do local, da questão de rota de fuga, né, e de todos os elementos de aviso luminoso e etc, que deveriam ter no local, né, desse acontecimento, e não tinha, né? Protocolo de evacuação, protocolo de aviso, emergência, equipe treinada com conhecimento na área de combate a incêndio e evacuação, essas coisas todas vão sendo acrescentadas, né, para evitar uma nova boate kiss. Essas coisas vão juntando um tino arcabouço normativo para poder melhorar a segurança das instalações que a gente faz uso normalmente. O problema da boate em si é porque é um ambiente que precisa de conforto acústico e ao mesmo tempo também precisa você trabalhar essa coisa da acústica por conta da vizinhança, né? Você da arquitetura entende até mais disso do que nós da engenharia. E aí as soluções para projeto acústico, na maioria das vezes, são utilizando materiais com alta capacidade de propagação. Então, é por isso que tem que casar essas duas informações, né? Resolver o problema da acústica, mas não criar um outro maior, Exatamente. que é o problema da propagação do incêndio. É um conflito, né, que sempre vai ter o desempenho dos sistemas com os outros sistemas. Desempenho acústico, desenvolver uma tecnologia que não interfira, e se interferir que seja mínimo. Seja mínimo, né? Esse de risco controlável para não adentrar. Eu uso como exemplo, acho que eu falei daquela outra vez, não sei se eu falei, o exemplo que tinha num prédio que a gente foi fazer uma perícia, onde o isolamento acústico do apartamento era tão bom, e o alarme de incêndio não se escutava dos quartos. Então, assim, não pegou fogo ainda. Eu acho que eu cheguei até a consultar o Corpo de Bombeiros se tinha alguma parte específica disso. Falaram que tinha só com relação ao nível de decibéis que deveria ter. Então, assim, aí dali a gente conseguiu puxar um fio para a solução. Vai ter que botar um repetidor dentro de casa, não tem jeito. Porque senão você vai estar ferindo a norma de desempenho, conforto acústico. Mas ao mesmo tempo você priva do alerta do... Então, é coisa bem bizarra, mas... Na verdade, engenharia tem solução para tudo. O problema é que é caro. Quem vai pagar por isso vai ficar por conta vai ratear em todos os apartamentos. Não sei, o cara vai gastar. No caso lá, o prédio era novo. Então ainda estava... A construtora fez o serviço, porque ele tinha que garantir. Mas é estranho, né? Você tem hoje o projeto legal, que é para atender as normas e as exigências dos municípios, do órgão público, e depois você tem que pensar no executivo, porque a pessoa pensa assim, o bombeiro passou aqui, fez vistoria e não falou nada, mas cara, o bombeiro não vai ver todos os sistemas, ele vai olhar os principais, rota de fuga, aquele que garante a segurança, né, de saída. Parece o projeto de incêndio não é para apagar o incêndio sozinho, não. É para dar maior tempo de fuga. Exatamente. Segurança para a pessoa não ter... Essa discussão é muito legal, muito legal. Existem algumas culturas que já estão dando numa direção contrária do que a gente faz no Brasil hoje. É mesmo? Né? A gente é meio que paternalista ou maternalista, a gente quer, vamos aprovar o estrutural, vamos aprovar o elétrico, vamos aprovar o hidráulico, vamos aprovar o de incêndio, vamos aprovar o BOS. Se tiver o carimbo da prefeitura, você pode construir. Algumas culturas já é o contrário, você informa que vai construir, faz. Alguém vai lá conferir, se tiver errado, derruba o prédio. Então, eu já tive contato com algumas normas aplicadas nos Estados Unidos, em alguns estados, que a pessoa só avisa a prefeitura que vai fazer o prédio dela. Eu quero autorização para fazer esse prédio, o que eu vou executar aqui é essa atividade específica e tal. Você pode fazer isso nessa área? Posso. Então tá autorizado, você vai lá e executa. Quando estiver pronto, vem um técnico lá de meio ambiente, vem um técnico... Vai buscar especialidade para olhar. E confere se você seguiu as normas. É a obrigação do empreendedor seguir as normas. E ele tem que conhecer as normas. Se ele não conhece, ele contrata alguém que conhece. E se cumpriu o que está na norma, você tem um alvará, você pode usar o seu prédio. Não, você não tem. O que eu faço? O prédio faz de novo. Então, assim, porque fica difícil do Estado dar conta
de entender de tudo. É verdade. Imagine o peso pro Estado contratar especialista de todas as áreas para analisar todos os projetos e manter o serviço em dia. Eu acredito que muito em breve vai haver um movimento na direção contrária no Brasil. Os municípios meio que impossível, né? vai nessa prédio direção mesmo, de é. transferir. Você precisa de um especialista na área hidráulica, elétrica já fica com a concessionária, o incêndio no corpo já começa a descentralização. Já tá, né? Já está descentralizado. Bombeiro. O cara que faz o do bombeiro não pensa muitas vezes em acessibilidade, precisa do toque da rede. Então, quer dizer, são várias coisas que vão influenciar na rota de fuga e no combate ativo, por exemplo, falamos o hidráulico e o elétrico, a prevenção, que é o elétrico, e o combate ativo. Que é da hidráulica. Os dispositivos É um vão negócio parar ali no momento. Agora, especificamente, vamos trazer à tona aquela conversa que a gente fez. Como é que foi... Eu queria puxar outro assunto antes. Pode ser? Você que não. De incêndio. Porque agora eu me lembrei. Porque recentemente a gente teve um incêndio na nossa reserva, na Paulo César. Quase um mês, né? Foi um tempinho já. Foi antes da chuva. E aí eu acho que ontem saiu o relatório do Corpo de Bombeiro explicando a causa, aonde foi apontado que aquilo ali foi um incêndio intencional, provocado por pessoas que utilizavam uma rota para acesso, a sair do bairro Vilagem do Sol, e o acesso lá, a pessoa acabou... Então, como é que é essa investigação? Por exemplo, um incêndio florestal começou por... Nossa, é verdade. É por exclusão, pelo que eu ouvi, né, o diretor agora, a parte, eu esqueci o nome dele, só para não fazer justiça. O diretor do departamento de perícia de incêndio e explosões é o Major Lugon, André Pimentel Lugon. Falou, Aí ele falou, não, a gente vai por exclusão. Como é que funciona isso? Em incêndio geral, né? Às vezes você dá a sorte do vestígio tá lá. Você chegou na zona de origem, e o vestígio tá lá, você, graças a Deus, eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma perícia de incêndio em vegetação, naquela área de turfa, na base do Mestre Álvaro, alguns anos atrás. E aí a gente tem algumas técnicas para conseguir andar na direção da zona de origem, determinar onde está a zona de origem, né? Só para vocês entenderem assim, de forma bem especial, quando a vegetação queima, ela costuma ficar congelada na direção do vento. Imagina a vegetação aqui, ela fica ao vento, né? Sim. Movimenta na direção dependendo... A estrutura dela dá uma... Quando ela queima e o vento está soprando nessa direção, ela fica congelada assim. E aí a gente sabe que a propagação é no sentido do vento, então a gente anda no sentido contrário. Aí a gente consegue localizar onde começou. Mas perto de onde começou, na origem do incêndio, como o vento passa muito aqui em cima e a origem é bem baixa, a gente fala que é a zona de confusão. Porque como o vento não influencia muito a posição da vegetação, ela fica apontada cada uma numa direção, se cada um tivesse tudo bagunçado assim. E quando você chega nesse local onde a vegetação tá deitada para várias direções distintas, a gente fala, opa, a gente está na zona de origem, que é a zona de confusão, é onde o perito fica confuso. Então você vai diminuindo o perímetro onde você tem que investigar ali. Até onde a gente achar onde o negócio começou. Às vezes você dá sorte, esse é o caso que eu gostaria de citar, é que tinha uma seita, alguns religiosos que estavam fazendo atividades naquela região de andar descalço em cima de brasas. E ficou lá o braseiro. Quando eu cheguei na zona de confusão, o braseiro estava lá. E aí eu dei uma sorte danada do vestígio, me esperar chegar. Sim. E foi fácil descobrir a causa desse... com a paisagem. Um braseiro do... o cara tá naquele braseiro, com certeza que uma brasa dela caiu na vegetação. Sim. Tava na zona de confusão, que eu acabei de dizer, dentro da zona de origem. Era a causa mais provável de ter dado início àquele incêndio. Mas existem situações que vegetação, por exemplo, você chega na zona de confusão, você não acha o vestígio. Ele não tá lá, ele foi consumido, né, pelo incêndio. E aí a gente fala, a causa não apurada, a gente não conseguiu apurar. Mas a gente conseguiu conclusivo. excluir. Mas eu consigo excluir outras. Eu consigo excluir fenômeno termoelétrico, consigo excluir a combustão espontânea, eu consigo excluir um monte de outras e fica ali, 2 ou 3 ainda, e eu falo, a causa não apurada, mas não foi isso, não foi isso, não foi isso. O que também ajuda para a decisão judicial, por exemplo. Se alguma empresa está sendo acusada de algo e eu excluo a causa que inclui aquela empresa, o juiz consegue decidir por esse.
Em caso de prédio também funciona da mesma forma ou é mais A gente tá mais fácil de chegar? Chegar na zona de origem, quando é incêndio, por exemplo, num apartamento, né, ou numa sala comercial, como é que vocês... Chegou lá, tá tudo consumido, como é que começa essa investigação? Não, ó, chegou. Isqueiro Você tava... podia colocar a fotinha do galpão aí, da boate.com, pra gente fazer esses exercícios. Vamos puxar então. Suponha que você é o perito e dá de cara, bota aquela do telhado assim, tudo aberto, assim, não dá pra ver nada. Primeira foto, né? Acho que é a primeira foto. Essa Não sei pra se é a gente- primeira ou se é a segunda. Pra gente fazer um exercício junto. aqui. Ai, eu. Não, essa não, mas já Pode ir pra... É mais pra baixo. pra baixo, É. mais pra baixo, mais. Aí você pode até, então, começar já a contar, Já então, no contar a caso, história. a conta Isso aí foi o que eu peguei no dia seguinte, né? No mesmo dia, inclusive. Aí como é que eu faço pra descobrir de um incêndio começou aí? Eu digo pra você. É. Eu não sei. Liga pro bombeiro. Então você tem que ser, assim, muito curioso, né? E nesse momento, por exemplo, aí vocês estão vendo, tem pouco resíduo. Quando o incêndio é compartimentado, a zona de origem está onde tem menos resíduo. Você está me entendendo? Uhum. A zona de origem vai consumir o combustível, então é onde tiver menos resíduo, existe a probabilidade grande de ter começado o incêndio ali. Você deve lembrar de um apartamento, de uma simulação de FDS que a gente construiu. Ah, sim. Depois a gente vai mostrar isso daí, como é que funciona. Eu participei desse. É. Uhum. Mas Aí, então... você aonde, chega- aonde tiver menos resíduo, onde tiver menos combustível, onde sobrar pouca coisa, é a probabilidade dali ter sido a zona Uhum. de origem do incêndio. Mas nesse caso aí, você tem paredes, né, no perímetro do galpão todo, que era uma boate compridona, assim, e sobrou nada. Nossa. Então tem situações que, de fato, você fala, a zona de origem é tudo. É isso aqui, pra mim, isso aqui é toda a zona de origem. Sim. Então eu vou ter que vasculhar 100% do meu ambiente. Esse Isso vai demandar acontecimento foi de muito que serviço. ano mesmo, dessa boate? 2004. Ela era em Cariacica, 4, é. Vocês explicaram, pessoal, isso daqui é a parte do laudo do público, né? E é o que deu a origem à investigação. É o produto da investigação do incêndio de uma boate em Cariacica, Boate.com. Boate.com. Em 2004. é onde o Fábio atuou como perito do incêndio para o Estado, né? Graças a Deus não teve vítimas. Não teve. Amém. O proprietário tentou apagar esse incêndio quando estava no início, ficou lá dentro com o extintorzinho jogando água, mas a capa térmica começou a descer, ele teve que sair de lá às pressas, respirou fumaça, teve um desconforto Mas... aeróbico, mas ele conseguiu se salvar. Conseguiu se Se ele salvar. ficasse mais um pouquinho lá, ele poderia ter sido uma das vítimas. Só pra constar também, a boate estava vazia, né? Era de dia, né? Não tava. Inaugurado Inaugurada, na né? quinta-noite, teve show pirotécnico em cima do mezanino. Né? Aqueles caras soprando fogo assim. Pirotécnico é piromania, né? Na pirotécnica a gente lembra de fogo artifício. Piromania. Ah, tá. Piromania Sei. fazendo aqueles fogos. Sim. Malabares. Isso. Teve show de piromania na inauguração da boate. Caramba. E aí, graças a Deus, Nossa. não aconteceu nada. Realmente, do jeito que você falou, Uma semana de inauguração. boate poderia ser. Um dia. Inaugurou na quinta, sexta-feira, eles estavam instalando a placa de publicidade na frente da boate. Tem uma imagem da fachada dela, sobe isso. Aqui, essa era a fachada na noite anterior. Ah, dá pra ver a plaquinha ali, ó. E eles estavam estrutura. trocando a placa de publicidade ali na frente, botando uma outra. Meu Claro. Deus. Isso foi na quinta-feira, a inauguração. Caramba. Então, explica aí o Ah, processo explica aí. investigativo. Chegou, Fábio, pegou fogo, não teve vítima, mas a gente precisa apurar a causa aí pra ver quem foi o culpado, né? O que aconteceu? Existe uma parametrização que indica se há necessidade de perícia ou não, tá? Como é que é isso? Não. Todos. E aí, eu não me lembro em detalhe, essa portaria vive sendo revisadas. Ah, uma portaria Mas- específica do Estado. Então, cada Estado tem a sua portaria para acionar o bombeiro para investigação. Na verdade, é uma portaria aqui do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros, para poder regular a atividade de perícia de incêndio. Ah, beleza. entendi. Qual que é essa portaria? Eu não me Ah, lembro. porque muda, né? Ela é revisada, ela... Vai estar lá no centro técnico. Isso, o Centro de Atividades Técnicas, ela está lá pública para consulta. É porque, veja bem, existem alguns incêndios que o investimento do Estado é tão alto que não justifica você investigar. Uhum. Então, assim, pegou fogo no lixão ali atrás, assim, hoje eu vou investigar para quê? Então, existe uma parametrização hoje do serviço de perícia de incêndio. Não são todos os incêndios que demandam investigação. Isso não exclui a investigação civil, privada, né? Pode- Mas, normalmente, a Polícia Civil É, já já sei. solicita
os nossos documentos. Então, assim, teve vítima. Todo incêndio com vítima tem perícia de incêndio. Isso é regra, né? Teve perda patrimonial e há litígio. Essa informação chegou, os peritos são acionados. O prejuízo foi muito grande, tem seguro, os peritos são acionados. Não enquadrou na parametrização, mas o cara quer pagar a perícia, os peritos são acionados, entendeu? Então, existem alguns critérios. Eu não estou falando com muita precisão, porque eu não estou aqui, mais ou menos nesse desenho aí que é construído a perícia. Nesse caso, havia interesse público em descobrir a causa e havia um litígio aqui em 2 ou 3 empresas em relação ao prejuízo do incêndio. Seguradora, não sei o quê. Aí os peritos foram acionados para fazer essa investigação. Aí fui acionado, cheguei no local do incêndio, eu espero esfriar, porque não dá para investigar enquanto estiver aquecido. Então, normalmente eu faço as imagens ali durante o combate, eu faço foto das pessoas que estão em volta. Quando o cara é um incendiário, ele costuma ficar para assistir. Então eu faço foto do incêndio, faço foto de todo mundo que está em volta, para ver se não tem um perfil suspeito, ou se é um cara que normalmente aparece em incêndios. Também tem essa coisa, essas nuances são levadas. Os cara que... Não, o cara é incendiário, ele fica lá, ele quer ver, né? Quer ver, né? A situação que ele Ele quer ver a obra. Então a gente tem protocolos para isso. Normalmente a gente faz entrevistas nesse momento também com as testemunhas. As pessoas que estão Porque tá mais fresquinho. O cara costuma falar mais nessa hora também. Né? Depois vai para casa ele pensa. Falei alguma coisa comigo. Liga para advogado, fica quieto. Nossa, é muito legal. Eu fico só ouvindo, igual psicólogo, assim. Você viu, e o cara fala, ouço, vou anotando. Acaba descobrindo mais do que eu precisava. Esse é forense CSI mesmo, né? Já é o... já comecei a fazer. Já começou ali. Durante o incêndio mesmo. Ou momentos depois. Aí esfriou o local. Nesse caso aqui, virou o dia, né? No dia seguinte, no primeira luz, eu tava lá. Né? Tava tudo isolado, ninguém pode entrar, só me aguardando voltar. Aí quando eu entrei no prédio, se você subir a imagem, sobe mais um pouco. E aí da conversa que eu tive à noite, né? Pode ser a primeira da foto. conversa que eu tive à noite, as pessoas já me falaram, tinha um cara mexendo aí na fachada. Eu vou levar uma escada. Um cara mexendo na fachada, eu vou levar a escada. Trouxe a escada. Quando entrei desde cara com aquele ambiente todo no chão, né? Então, nossa, a zona de origem é tudo. Mas eu falei, bom, tinha um cara mexendo na fachada, né? Não vou ficar olhando tudo antes de olhar a fachada. E foi até o primeiro passo meu, né? Olhar a fachada. Eu coloquei a escada e subi nessa posição. E eu fiquei muito curioso em relação a isso que vocês estão vendo aí, ó, nessa imagenzinha. Vocês estão vendo que aí tem telha? Tem uns pedaços de telha, né? Aí tem telha. Telha de alumínio, né? Aí tem telha. Em outro lugar tinha telha. Sobrou telha aí. Aquilo que você falou. Sobrou telha aí. Sim. Rapaz, eu me dei um estalo assim. Eu acho que a zona de origem é aqui. Aí fui vasculhando o perímetro, levantei. Se você rolar um pouco mais pra cima, eu achei esse ponto de solda aí, ó. Tá vendo? Pontozinho de solda aí no perfil C. Achei as barras que tava fixando. Aí eu comecei a olhar as telhazinhas de barro cozido na fachada, acho que se subir, vocês vão ver a imagem. Essa daí. Aí eu tenho a barra de solda. Que era o cara que tava mexendo. Tava lá. Mas por que o cara esqueceu uma barra de solda? Sim. Aí já começa pelo menos um fio. Ele saiu apressado. Sim. Aí aquela coisa de experiência, né? A pessoa esqueceu a barra de solda porque ela saiu apressada. E aí, nas entrevistas que eu fiz no segundo dia, alguém já disse pra mim, não, alguém subiu com uma mangueira na fachada. Tava molhando alguma coisa lá em cima. E aí a gente foi puxando o fio, a pessoa que tava soldando, viu que tava saindo uma fumaça, pegou essa mangueira, subiu, jogou água na fumaça. Quando ele viu que não tava resolvendo, ele desceu com a mangueira, entrou no carro e foi embora. Não avisou ninguém. Nossa. Foi de seu nome. E foi dele. embora. Então, assim, bom, eu já tinha bastante vestígio, já tinha vestígio, já tinha indício, já tinha testemunhos coincidindo com as coisas. Agora eu precisava estudar como que esse cara botou fogo no telhado. Esse telhado era combustível,
né? Aí se você rolar, você vai ver aí o projeto do forro acústico, os materiais que foram utilizados. Pode passar. Você chegou, aí tava eu assim, né, Otto? tava Não desse tinha jeito. telhado em lugar Tava nenhum. desse jeito aí. As telinhas estavam à direita aqui. Sim. No cantinho. E aí você achou o restinho de telha no cantinho. No cantinho direito aí. E aí, assim, eu olhando pra isso, falei, o que tinha aqui nesse telhado? Por que esse telhado pegou fogo? Nossa. Não foi no telhado que teve o incêndio? Não foi no piso? Uhum. A princípio, a minha tese inicial era que o incêndio começou no chão. Não fazia sentido começar no telhado. Uhum. Então, eu peguei o contrato da empresa que fez o forro acústico, até o contrato tá aí. No contrato eu tinha lá o material do forro acústico, tinha as dimensões, tinha a geometria, tinha tudo. Voltei no local. Imagine, já passou uma semana que eu estou investigando. E eu voltei ao local do incêndio ainda com isolamento, né? Uhum. E comecei a fazer medidas, comecei a medir o telhado. Medi telhado, cruzei com o dado do projeto. Falei, gente, a princípio eu imaginei que o incêndio tinha começado. Se você rolar aqui para cima, se você rolar, você vai ver o projetinho do telhado acústico. Era sanduíche. Tinha Pode subir mais. Uma placa. Uma Esse placa daí, de 1 né, centímetro. É isso aí, pode ir mais pra cima. Essa especificação aí que eu acho que é do telhado. Pode ir mais que vai ter um desenhozinho aí. Tinha uma placa de Eucatex aqui, para aí, isso. A placa em cima, assim, de Eucatex. E tinha uma placa embaixo de um Eucatex perfurado, que ficava na base. Em cima tinha um compensado de 1 centímetro. De um compensado em cima, embaixo do telhado de zinco, alumínio, não sei qual era o material, não lembro agora. Aqui embaixo tinha o Eucatex e nessa parte de baixo tinha uma espumazinha alveolada, que a gente fala, né? Apoiada no Eucatex. Então, o cara estava soldando em cima dessa placa de compensado de 1 centímetro. A primeira hipótese que eu escrevi é que a solda botou fogo no Eucatex, no compensado. Compensado. O primeiro teste que eu fiz no laboratório foi, será que a solda Passa. na barra, no perfil C, poderia colocar fogo no Eucatex? Aí eu montei um corpo de prova com o Eucatex embaixo do perfil C, fiz solda em cima do perfil C E não pegou. 200 vezes. Não foi 200, né? Eu fiz muitas vezes. E não pegou fogo, até que eu me irritei, botei uma placa de aço em cima do Eucatex, soldei a placa de aço em cima do Eucatex, não pegou fogo no Eucatex. Não. Eu falei, meu Deus. Você tá com Aí eu prova, né? Aí eu voltei na estaca zero. Vocês perceberam que eu tô na estaca zero? A primeira hipótese minha desapareceu. Sim. Não consegui provar que o incêndio pegou no Eucatex. Foi quando eu retornei à estrutura agora acompanhado com o professor Elias Dalvi e a gente fez outras medições. E a gente mediu o embolso, mediu todo o reboco da estrutura, as posições que estava, a gente construiu o corpo de prova, apoiou da parede e a gente viu esse afastamento. E aí a gente imaginou, bom, se o compensado não pegou fogo, o que foi que pegou fogo? Será que essa espuma é combustível? A espuma é combustível, né? A gente fez... Aí a gente fez alguns testes da combustibilidade dessa espuma. Eu lembro que eu acendi um fósforozinho assim, coloquei a espuma mais ou menos uns 30 centímetros de altura. A convecção de gases aquecido do fósforo botou fogo na espuma. Então ela era... Aí eu falei, essa espuma não é combustível, ela é muito combustível. Só Esse professor o calor do fósforo embaixo. Coisinha vai botar fogo nessa espuma. E aí foi quando a gente construiu as hipóteses do corpo de ensaio. Eu, o professor Elias Dalvi, e a gente imaginou, na verdade, a solda não atravessou o compensado. As bolinhas de solda encontraram um caminho para chegar na Que era nessa fenda no ajuste entre o reboco e o forro acústico. Tá a gente construiu 10 corpos de provas com 10 afastamentos de 1 milímetro a 10 milímetros. Todos os testes a espuma pegou fogo. Tá certo um descuido, mas ó, o detalhe arquitetônico, que 2 sistemas, um acústico, o arquitetônico que teria que se fazer lá da instalação da placa, convergindo, lógico, é igual aquele título fala, né? Tudo são elos. No acidente de avião. É a mesma coisa que são vários, mas o cuidado, o desleixo de quem deixou, mas o cuidado com alguns certos detalhes acaba propiciando. Porque você pensa assim, tá, foi uma solda, mas poderia ser, sei lá, o cara fazendo a manutenção no telhado fulano. Exatamente. Jogou ali na frestinha. Entendeu? Então, eu me lembro que durante o teste no laboratório na UFES, lá no LEMAC,
Lemac. Ele tem uma sala acústica lá para fazer testes, né? Uhum. Durante o teste que a gente estava fazendo os ensaios, o professor Elias Davi lembrou que ele tinha um lugar usando aquela espuma. O quê? Ele tinha um lugar no Lemac Com aquele que ele salão. comprou aquela espuma para fazer Pra fazer tratamento acústico pra de uma fazer sala muito ruído. Uhum. Máquinas com muito ruído. E eu me lembro da feição dele quando ele lembrou ali. Meu Deus. Nossa. Aí a gente parou o teste e fomos lá na sala com tratamento acústico. Pegamos um pedaço da espuma para fazer o teste assim, certo de que ela ia pegar fogo. Eu vou fazer pra fazer. Quando a gente fez, a espuma não pegou fogo. Ué. A gente encostou o fósforo, jogou a solda, a espuma do Lemac não pegou fogo. Nossa. Aí eu- Esse é o som lá. Desculpa. Não tem proteção. Não tem produção. É. Não tem trabalho acústico. Mas a gente investigou por que aquela espuma não pegou fogo. Porque ela tinha tratamento anti-chama. E aí, Não, esse quando era você um dos pega gaps, o né? orçamento Outro detalhe, você pega o do orçamento, projeto da empresa que não fez, tinha o tratamento. ela deu 3 opções para o contratante. Olha aí, o contratante apresentou 3 opções. Aí, ó. Aqui, ó, opção 1, espuma... Não, Trabalho. É aí mesmo. agora não, sobe. Toma um pouquinho. Aí. Aqui, opção 1, espuma acústica Sonex Flexonic 3535, densidade de 30 kg por metro cúbico, com dimensões resistência ao fogo, L94 HF. Entendi. A Essa pessoa era a primeira. não comprou essa espuma. Essa opção. Comprou a outra opção, que tá em algum lugar aí pra cima, Ah, tá. porque tinham 3 opções de orçamento e ele escolheu a mais barata. E aí, assim... o engenheiro mecânico, acho que foi mecânico esse projeto. Tá. Ele é mecânico, né? Arquiteto faz, de acústica, arquiteto faz. Tem engenharia acústica também. Mas eu acho Eu que foi... queria acho que achar foi um Desse engenheiro projeto mecânico. específico foi um mecânico. Eu acho que foi o engenheiro mecânico que fez. Ele apresentou 3 opções para o contratante, né? E não havia regras que obrigava ele a usar a espuma com tratamento. Então ele anti-chama. escolheu a opção mais barata que Ele tinha. escolheu a opção mais barata. E assumiu o risco. Depois disso, a gente bolou uma normatização no estado que obrigou que todo o tratamento acústico local de concentração de público tinha Tinha que que ter. ter Anti-chama. tratamento anti-chama. Uhum. A partir desse incêndio, foi exigido no estado qualquer local que tivesse concentração de público com projeto acústico tinha que ter controle anti-chama no material. Agora. Tivesse avisado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, aí isso que eu ia falar. Não, é Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Como é que foi essa ligação desse seu trabalho com a tragédia lá da Boate Kiss? Como é que foi desenrolar, consulta, essas coisas? Como é que foi o baseio, né? A fundamentação. Baseio não existe, tá vendo? Fiz um neologismo aqui agora. É uma coisa, né? Você disse que parte do seu trabalho serviu como base para as investigações do incêndio lá em Isso. Santa Bárbara. Como é que foi isso? A perícia é feita por 2 peritos. Então, era eu e o Armin Brown. Quem? Armin Brown. Ele é do Colombo Professor aqui do bombeiro também? também. Daqui? Hoje ele é diretor do Senad, Centro Nacional de Desastre. Tá. Na época ele estava em Brasília já, na época do incêndio da Kiss. E aí, quando começaram a investigar a Kiss, ele falou, poxa, eu fiz uma perícia disso lá no Espírito Santo, junto com o Fábio. Entendi. Ele estava em Brasília, aí ele me ligou, Fábio, me manda aí aquele laudo nosso, que eles estão pedindo o nosso material para ajudar na investigação lá da Boate Kiss. Então, esse documento subiu, foi enviado para lá e utilizaram como subsídio para fazer a investigação, e a mesma espuma utilizada aqui foi É fusão. a mesma de lá. Mesma espuma. Também foi Uma triste coincidência. uma ação ativa, né? A pessoa acendeu. Foi, né? Mania, você fala. Acho que foi pirotecnia, porque era um Pirotecnia, né? negócio atrás das costas. Não, era um negócio que ele Não, balançava. esse daí tá no filme. Esse daí tá no Netflix. Não é esse. Eu não lembro. Acho que era um negócio igual do Mamonas. Enfim, aí tem que... Não, eu lembro que... Porque eu lembro que depois eu fui ler também sobre, né, quais eram as divergências tinha no seriado do documentário. Documentário não, né? Seria... Seriado, né? E da situação real. E aí teve essa questão de que em vez de ele comprar um equipamento que soltava as faíscas que era permitido para usar em ambientes fechados, ele usou fogo de artifício normal, Acendedor. acendedor normal, que era mais barato. E aí
foi isso que fez pegar fogo. Se ele tivesse usado o outro equipamento, talvez não tivesse... Não sei. Eu discordo. Ia pegar Eu discordo por causa da espuma. que não era anti-chama. É Lá porque não você tinha testou até normativo com nisso, né? calor, ela pegou fogo, né? Lá não tinha também normativo. Combustível. Muito Uhum. combustível aquela espuma. A gente fez até um meia-culpa, tá? Não é nem meia-culpa, não. Meia-culpa, minha culpa. Não, Em 2004, a gente não tinha um sistema integrado para compartilhar as informações entre as agências do país. E eu acho que isso já está melhor organizado hoje no Brasil. Há uma comunicação entre as... A tecnologia aumentou também, né? Hoje você tem internet e tal, tudo, base de dados, mas Consegue integrar. um incêndio aqui, com certeza, incêndio aqui no Espírito Santo tivesse chegado lá no Rio Grande do Sul, a informação dessa normatização, da necessidade disso, provavelmente a regra lá teria sido alterada também antecipadamente, porque o incêndio foi em 2004, o Botkiss 2013. Uhum. Até isso contribuiu para o desastre de Aquis. Não ter o sistema integrado de compartilhamento de informações e de conhecimento. Provavelmente Deus me as livre e agências. guarde se tivesse uma morte e ou fosse algo mais... Mas uma morte ia Não, ficar se tivesse- aqui no Espírito Santo. Se fosse uma a tragédia, informação, Uma né? tragédia. A coisa- 2004 ao a lápis coisa ganha- temporal, 10 anos. A coisa ganha maior proporção. É. Com certeza isso seria compartilhado em 2004. Hoje há uma comunicação mais efetiva entre os órgãos normatizadores. Então, São Paulo meio que concentra os estudos e a normatização, E aí- O tamanho da importância econômica, né? Uhum. exporta para os outros estados da federação e os estados fazem essa customização. Agora, Fábio, teve... esse assunto me toca muito, cara, na moral, esse do incêndio da Kiss. Tá, houve a ação, houve a espuma, mas medidas de segurança dentro da boate que não permitiram que as pessoas conseguissem sair a tempo. Que aí já tem a ver Os com o outros projeto, elos, né? Os outros elos. E você fala, Foi observado muito problema, né, de sinalização e tal. Qual o tipo de sinalização que tem que ter? Especificamente, eu sei que tem na norma, mas a gente está falando aqui para um monte de gente, que garante a saída em segurança. Os protocolos de eventos públicos mudou muito, né? Você tinha uma norma específica, mudou muito. Como é que existe o antes da Kiss e o pós-Kiss? Como é que foi essa... houve uma evolução muito grande, uma modernização das regras de evacuação, com certeza. Houve um convencimento automático, tanto de quem cobra como de quem é obrigado a fazer. Eu lembro que não Eu tinha me lembro exigência de sprinkler, se eu não me engano, né? Depois começou a ter para algum tipo de... Sim, houve uma nova parametrização de sprinkler para local de concentração de público. Ficou, vamos dizer assim, mais fácil o interessado atender aquilo que estava sendo exigido. Eu me lembro que antes de Kiss, eu cansei de fazer vistoria e cortar cadeado com corta-frio. A gente cansa de fazer... Durante a noite e cortar A cadeado. gente de cansa de portas. fazer vistoria em prédio, tem porta de incêndio fechada. Sim. Ou o pior, porta de incêndio aberta com a lata de lixo do lado. As escadas à prova de fumaça. Sim. E aí houve essa comoção nacional e uma evolução e modernização das regras que utilizavam no país. Então hoje você tem sinalização de balizamento, fotoluminescentes que fica na altura do piso, a pessoa se abaixa para poder ficar longe da fumaça, ela vinha sentada junto ao chão, como se fosse um caminhozinho para você sair. Você tem as placas autoiluminadas ou as placas que são iluminadas por evento externo. Você tem o sistema de alarme automatizado com detecção de incêndio, combinado com detecção manual. Você tem o sistema de sprinkler, que é a detecção e combate a incêndio, que são exigidos dependendo do local. Houve uma modernização dessas regras e houve uma facilidade também de convencimento da sociedade. Porque não adianta você pensar numa regra classe A se a sociedade não compra. Sim. E eu falo comprar, é comprar mesmo, é pagar, é caro. Quanto custa o sistema de sprinkler no Brasil? Só Colocar isso. Do projeto no seu na sua instalação, a pessoa não coloca sprinkler porque é bonzinho. Ninguém, se vocês tivessem dinheiro para fazer um prédio comercial, vocês iam fugir do sprinkler. Eu fugiria, porque é muito caro. Até porque a reserva técnica é tudo por conta do tudo contra empresa, não é igual nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, dependendo do estado, é entregue lá na... É igual água
A concessionária de água te entrega a água potável e te entrega um sistema de sprinkler com pressão para você só conectar os chuveirinhos. Negócio assim, Que não fica bem legal. mais difícil. E aí você não tem reserva de incêndio, não tem pressurização, não tem. É só comprar a tubulação e chuveiro. Você ia perguntar uma coisa? Não, eu ia perguntar sobre essa questão das ferramentas, né? Ah, tá. O Fábio falou, chegou lá no local, você historiou, encontrou alguns vestígios, foi para o laboratório e fez corpo de prova. Mas existem outras ferramentas que vocês utilizam dependendo, né, do local. A gente falou do software, né? Deu software de simulação, de incêndio, para ajudar a descobrir. Vamos falar um pouco do FDS. Coloca aí. Aí eu queria que você falasse um pouco quais são as ferramentas, assim, né? Além do visual e de ir para o laboratório para tentar refazer, né? Fazer uma simulação daquilo, a gente já tem umas coisas mais tecnológicas, né? Isso é uma simulação de incêndio. No CIPCAD. O CIPCAD tem um módulo que é o CIPMED, que ele faz simulações de FDS. Smoke View. Esse é o Smoke View, exatamente. Como é que funciona essa ferramenta? Ela não é para preditiva, seria na investigação. Você é especialista nessa parte, tem uma especialização na cadeira que você também dá aula, também fez o mestrado voltado com isso. Como é que funciona essa ferramenta específica, a simulação, é BIM, e que pode auxiliar nas investigações, por exemplo? Cara, fantástico. O FDS é fantástico. Ele surgiu em 1998, se eu não estiver enganado. Nossa! Cara, 98 eu tava... 9 ou 98. Começaram a programar. Né? O FDS é a ferramenta em volumes finitos. Não é nem elementos finitos e nem diferenças finitas. É volumes finitos. Usou o que tem de melhor em elementos finitos, combinou com diferenças finitas. Para poder... E aí você construiu a ferramenta em volumes finitos, que é o FDS. Qual é a grande sacada do FDS? O FDS ele faz conta simples. Né? Se você for achar uma solução analítica para representar um incêndio, você não vai encontrar isso disponível, não vai encontrar uma equação que representa o incêndio. Se você for encontrar essa equação, vai ser algo muito sofisticado. Né? Vai demandar muita energia para você encontrar essa equação. Mas a gente sabe quais são os fenômenos que estão relacionados com o incêndio. Temperatura, velocidade, umidade do ar, compartimentação, pressão, as geometrias no meio, são variáveis que a gente lida normalmente. E a gente sabe como é que elas se interagem. Por exemplo, a equação dos gases, PV igual a NRT, equação linear simples de ser aplicada. A termodinâmica, equações simples de ser aplicadas. Então, o que o FDS fez? Ele diminuiu o tamanho da amostra. Né? Se eu diminuir muito a amostra lá, na solução integral, você consegue isso resolver. Eu tô balançando a cabeça aqui. Você consegue resolver uma equação de grande dificuldade, dividindo em pedacinhos pequenininhos, né? A solução de séries. Então você, eu quero saber qual é a sombra dessa função no eixo X. Você divide em pedaços bem pequenininhos e soma cada pedacinho desse. Isso é o FDS. Só que é um volume, tem 3 dimensões. Você coloca as variáveis ali, você tem várias soluções para o elemento que você vai utilizar. Normalmente é uma versão cúbica. Você escolhe a melhor solução de elementos, coloca as informações em cada pontinho desse. Cada pontinho desse vai ter velocidade, temperatura, pressão, umidade. E aí você vai sair de um ponto e para o outro ponto, aplicando numa distância muito pequenininha, equações simples. Mas qual é a maior dificuldade do FDS? É porque você faz isso muitas vezes. Demanda um custo computacional muito alto. Então, a desvantagem do FDS é o custo computacional muito alto e a principal vantagem é que as equações são triviais para serem aplicadas. Então, você consegue representar com muita fidelidade um evento extremamente complexo como o incêndio utilizando essa ferramenta. Qual é a grande vantagem disso? Eu cheguei na Bot.com, olhei a Bot.com, listei algumas hipóteses. Eu faço uma reprodução, tem até um croquis meu feito à mão aí, né? E no laudo. A gente faz uma reprodução do cenário antes do incêndio, né? Que a gente é como se estivesse retornando no tempo. Os materiais que estavam ali, a geometria daquele ambiente e o que eu encontrei no final. O que eu faço no FDS? Eu pego esses materiais antes do incêndio, eu coloco ele num ambiente virtual e coloco o incêndio. Coloca o vídeo aí, André. Eu coloco o fogo. Funciona a simulação. De uma simulação. Essa daí é uma simulação, o tempo, para começar a aparecer. Acho que isso daí é incêndio em galpão. Não é nossa, é da demonstração mesmo da empresa. Aí ele começa a mostrar a formação da fumaça e isso em si.
E aí eu coloco fogo. E aí eu observo o que sobrou no FDS, se coincide com o que eu vi O que você tem ali no incêndio real. Se a minha hipótese que eu rodei no FDS coincidir com o que eu encontrei no real, existe uma probabilidade muito grande da minha hipótese estar certa. Uhum. Eu consigo retirar a hipótese do meu estudo. E ele Eu tinha 10 opções de causa do incêndio. limpando. E aí eu testo as 10 opções no FDS, aquela que se aproximou mais do que eu obtive no real, eu testo. Aí eu não preciso fazer 10 testes de hipótese. Fora que ele confirma outras coisas. No tempo de incêndio, ele consegue dar temperaturas que ficam, por exemplo... Você coloca as características dos materiais, tudo No certinho. nosso caso, nós utilizamos uma versão pública, né? E... FDS é gratuito. Não, isso aí, mas é porque isso aí é do CIPCAS. A gente usou a Você versão. faz aqui, pegou. Não, porque ele casa com o módulo de Com incêndio, geometria. incêndio e de contra. E a gente queria saber as temperaturas que chegaram no local. Então a gente conseguiu verificar através da isotermas as temperaturas que chegou, se o concreto seria afetado ou não por aquilo dali. Ele Mas, ó, cria os isovolumétricos, né? Onde estão essas isotermas, você caiu um desenho assim. Exato. Muito legal. Pegou fogo. Hein? É. Só que pra chegar nesse ponto aí, São... lá quanto tempo, acho que foi né? naquele que a gente usou foi 4 dias de processamento. Isso é rápido. É. 4 dias é rápido. Mas foi pequenininho. Foi um quartinho. Quartinho. Praticamente. Os meus modelos que eu rodei durante o estudo, aí é outro estudo, né? Durante o meu mestrado. 27 dias. Nossa, 27 dias rodando o programa da simulação. Eu ficava monitorando por TeamView. Tem, né? Ah. As máquinas do laboratório da UFS estavam disponíveis para mim, rodando 5 modelos. E eu ficava monitorando TeamView aqui no meu... Eu abria toda hora pra ver se... Pra ver. Aí acabou a energia, não... Oh, meu Deus. Alguém foi limpar a sala e desligou os computadores. Aí ele para, pelo menos ele para de... Aí eu tinha um ponto de parada. Oh, Eu programei um ponto de... Alto 6. Sim. 6. Ela. Aí eu perdia um dia de simulação. Nossa. Isso daí é bom pra fazer simulação de rota de fuga, né? Se o tempo... Tem um de- Exodus, atrelados FDS. Bem legal esse software. É. Excelente. Aquele incêndio que morreu 2 crianças lá em Linhares, Sim. que o padrasto foi acusado de homicídio, Uhum. a hipótese de que o incêndio não foi natural foi comprovada por meio da simulação do FDS. Todas as simulações no FDS para incêndio natural, o intervalo necessário para chegar no resultado verificado no estado lá. era muito maior do que o que aconteceu num evento real. Que conclusão a gente chegou? Que o incêndio não foi natural, tinha acelerador, tinha combustível. Então, alguém... Para aquele incêndio acontecer no tempo que foi consumido no real, ele precisava ter um acelerador. A gente descartou a hipótese do incêndio natural com as simulações de FDS. Caramba. E legal. Mais alguma pergunta? Não são 6, são várias. São várias. É um assunto que causa muito interesse até nos leigos e tudo, né? Ainda mais com essa temática de volta aí. Uhum. Quando a gente falou que ia falar sobre isso, eu falei que é um assunto sério, né? Porque depois que você vira pai e você vê aquilo que aconteceu lá, não inspira motivo de graça, né? Não, com certeza. Então hoje a gente não vai fazer o higiene de quinta, que a gente sempre faz, né? Pra poder... Mas em respeito, né? O que aconteceu e como a temática foi essa. Desde já, agradeço novamente você vir aqui. Você é um amigão mesmo e topou novamente vir. Vamos ver outras coisas. Voltar novamente ao tema da defesa civil, que é importante saber como é que é a atuação, né? A gente quer saber, a gente até falou naquele episódio que ia chamar você para falar do centro, né? Fazer um episódio, explicar do centro. Tem umas tecnologias bem legais que a gente visitou lá para falar dessas tecnologias. Vocês até buscaram fora, mas a gente vai fazer outro episódio sobre isso também, porque também é interessante. Sei. Mas, cara, obrigado. Tamo aí, gente, quer deixar algum recado específico aí? Eu gostaria de deixar uma informação para as pessoas. Aquela informação de que o incêndio compartimentado precisa de 1 minuto. 1 minuto. Nossa, é muito pouco tempo. 60 segundos. 60 segundos. Você tem 60 segundos para deixar louca. Então pega seu moleque e sai. Esquece o resto. Esquece o material. Lá não volta para buscar tablet, não volta para buscar documentos.
pega o seu filho, o seu bem mais importante, É. sai. E não volta mais. Lembrando que a maioria dos apartamentos hoje tem 40, 50 metros quadrados. Exato. Em um É. minuto, É um Nossa, minuto. é. jazz. E não é exagero. É. Ok. Tá, obrigado, Fábio, por ter voltado. Obrigado aí, galera. Ó, curta, compartilha, se inscreva no canal, vai ter muita novidade legal aí. Não se esqueça do voucher aí, do nosso patrocinador, do QR Qualquer Code. coisa, volta lá no inicinho do episódio, pega, isso aí, pausa, galera. faz o QR Code lá. Um abraço, até a próxima e valeu. Tchau.